Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo de fechamento dos mercados do dia de hoje. Hoje é um dia bem tranquilo, bem pacato dentro dos mercados, feriado nos Estados Unidos. Por conta disso, a nossa bolsa não teve grandes movimentações. O dia foi relativamente parado. Nós tivemos também uma movimentação fraca na Europa. A Europa acabou fechando também sem uma direção única no fechamento do pregão de hoje. Estados Unidos fechado. E aqui no Brasil, uma baixa oscilação. Né? A gente teve alguns contextos aqui que contribuíram para algumas movimentações, mas nada assim muito fora da curva. A primeira coisa que pegou hoje aqui para o mercado brasileiro foi o fato do minério de ferro ter caído forte lá na China. Então, isso daí acabou derrubando as ações da Vale, né? Então, Vale nesse momento está trabalhando no negativo em 0,70 de baixa. Aí a gente teve outras notícias, tá? Que também trouxeram volatilidade para o mercado. A primeira delas foi o Citigroup. Ele colocou que o Itaú, entre todos os bancos brasileiros, ele é o que tem um melhor foco aí para um desempenho em 2024. Ele subiu o preço-alvo do Itaú para R$ 37,00. O Itaú hoje está R$ 34,80. Então, isso foi positivo para o setor financeiro. O Itaú está subindo 0,9% aí depois dessa recomendação de compra feita pelo Citi. E também nós tivemos aí não só o Citi fazendo essa recomendação para o Itaú, como também, tá, pessoal, alguns fundos de investimentos e também algumas casas de análise estão dizendo aí que os papéis dos bancos listados no Ibovespa eles tiveram, tá, uma divulgação dos balanços desse último trimestre que foram importantes e o mercado volta a olhar para os seus fundamentos do setor e a conclusão é que o setor deve continuar dando retorno positivo. E aí, com isso, a gente teve os bancos aí dando uma puxada para o lado positivo, tá? O Itaú já tinha a recomendação do Citi, então subindo 0,9%. O Bradesco também deu uma disparada, subindo 1,41, porque o mercado vê o Bradesco como um dos bancos aí onde mais se desvalorizou, né, depois do balanço, então acabou dando uma puxada. E o Banco do Brasil também ele está puxando 1,4%, o BPAC subindo 1,2%. Então o índice do setor financeiro é o que vem puxando o mercado nessa segunda-feira. Além disso, também, tá, pessoal, saiu também uma nota do JP Morgan, que ele revisou o EBITDA da Petrobras, dizendo que a Petrobras pode ter aí um EBITDA maior, ajustado aí para 2024 em 1%, o equivalente a 51 bilhões. Né? E aí, por conta disso, ele mantém o preço-alvo das ADRs da Petrobras em 18 dólares e 50. Isso também foi um estímulo aqui no Brasil para que a Petrobras não caísse, né? Petrobras ali está subindo 0,26, então o movimento de hoje do mercado aí meio que se estabilizou, mesmo com boa parte das nossas ações estando no negativo. O índice está caindo 0,12 apenas, porque o setor financeiro está segurando, e a gente tem também Petrobras ali basicamente na estabilidade. Mas vamos dar uma olhada nesses gráficos, que aí fica mais fácil. Eu vou passar aqui para vocês o que a gente viu de análise no pregão no dia de hoje. Olha só, pessoal. Então, falando aí, né, da questão do índice futuro, vou começar pelo índice, depois a gente entra para o dólar, que o dólar foi até mais fácil a análise inicial do dólar, mas vamos começar aqui pelo índice futuro primeiro. Veja só, tá? Desde a abertura do índice, pessoal, a gente mapeou o índice futuro aqui pelo gráfico diário, tá? Então, o índice ele tem um contexto onde, teoricamente, esse movimento dele é uma movimentação de baixa, né? Por que de baixa? Se vocês observarem, né, a gente teve a queda, o pullback na média de 20, depois uma agressão desse movimento. Ele até houve aqui um interesse em uma puxada para o lado mais positivo, mas voltou a cair, venceu o contrato, nasceu um novo contrato. Então, na verdade, o índice ele estava mais com viés de baixa. Vamos pegar pelo Ibov, talvez fique mais claro olhando pelo gráfico do índice Bovespa. Ó, veja só, tá? E na sexta-feira, né, o mercado acabou puxando para cima da média móvel de 20 e agora ele entrou nessa lateralização. De certa forma, ele deixou aqui o chamado fundo triplo. Então, isso por si só já era um destaque mais para o campo do lado positivo. Só que aí, quando você derruba o time frame aqui do índice futuro, ele não conseguiu fazer uma abertura rompendo esse topo.
Então, a primeira coisa que você faz nessa situação é puxar a retração de Fibonacci aqui desse movimento maior. Então, puxando a retração de Fibo, a gente teve a abertura do índice, ele caiu, veio na primeira retração de Fibo, alinhado com a 20, agora está voltando para cima. Então, esse movimento aqui no índice futuro, tá? Ele se assemelha muito àquele contexto de trick entry, pullback de pré-rompimento, para romper esse topo. E quem sabe voltar nos próximos dias a figurar uma movimentação mais para o lado positivo. Mas ainda temos bastante lateralização, como vocês podem ver, por esse gráfico de 240 minutos. Então, assim, mesmo sabendo diante desses movimentos, o que levou a gente na tomada de decisão de trade no pregão no dia de hoje? Primeira coisa que a gente viu, a gente pontuou a abertura do índice. Então, ele estava aqui numa zona de armadilha. Média móvel de 20, média móvel de 200 períodos. Ele, dentro dessa zona de armadilha, ele acabou fazendo aqui o que a gente chama de barra neutra. Essa barra neutra acabou ficando numa lateralização logo no começo. Até que ele deu a entender aqui um pivô de baixa. A gente marcou esse fundo aqui para uma possibilidade aqui vendedora dentro do índice. E a gente tinha projetado um alvo aqui desse micro pivô de baixa, tá? A gente tinha um microalvo numa movimentação curta e o mercado foi contra. Eu até falei para os alunos ali do projeto, olha, a gente pode até deixar um ponto de stop no índice aqui, mas a 9 está bem em cima. A gente poderia usar uma cutucada pela 9, porque se o mercado voltar a cair, vai ser um trade bom. E foi o que aconteceu. O mercado voltou a cair, indicou um power na 9, aí você ajusta esse Fibonacci, tá? Aí, ajustando esse Fibonacci aqui, ó, do power da 9, você tem essa movimentação de baixa aqui do índice que foi concluída com sucesso. Inclusive, se você colocar o imã, ele bateu cravadamente ali no alvo de 200% de Fibonacci, tá? E depois ele voltou ali a subir nessa movimentação. Ou seja, foi um movimento bom ali dentro do índice futuro. Quem acabou antecipando nessa entrada não fez o stop cutucado e estopou no candle 5, poderia estar voltando na venda aqui nesse candle 12, e aí sim, um movimento de baixa ali compensaria essa movimentação depois, no caso do índice futuro. Então, esse foi o nosso racional na abertura inicial. A gente nem esperava que ele caísse tanto, tá? Quando a gente viu esse movimento, a gente só esperava uma queda até a 200, era esse nosso objetivo principal. Mas aí, levando pela 9, ele conseguiu bater outros alvos. Depois o mercado voltou aqui para cima e a gente viu que ele estava fazendo um pivô de alta. Eu puxei o Fibonacci aqui de ponta a ponta e falei para os alunos, vamos esperar aqui nesse movimento, tá? Para ver se ele lança o pivô de alta e a gente tem uma entrada de padrão clássico aqui no índice futuro para cima, que aí seria esse movimento agora da tarde que ele fez, tá? Só que quando ele veio para esse rompimento, a gente percebeu que o mercado ele deu uma puxada muito forte até o topo, mesmo que ele respeitou a média, a gente optou por não fazer uma entrada nessa violação, e sim esperar uma confirmação. Então, remarcamos esse topo, esperando dele uma movimentação de confirmação. Só que o mercado deu uma divergência aqui nas mínimas, ele fez uma mínima menor no Candle 43. E essa mínima menor, então eu disse para o pessoal, quem for acompanhar à tarde, espera uma confirmação. E ele trouxe essa confirmação e veio aqui no Candle 50, ele confirmou o fechamento da resistência. Aí eu poderia sim buscar a entrada dele e tentar pegar esses alvos ali para cima, que basicamente ele andou aqui até esse movimento, tá? E depois derrubou abaixo da 9, ou seja, daria para eu pegar esse trade, aí eu conseguiria um stop mais curto, um stop, por exemplo, aqui no candle 47, tá? E o alvo aqui na região dos 710, vou tentando carregar mais adiante. E agora no fechamento, não vale a pena fazer aqui o pivô de baixo por causa da zona de armadilha. Agora é esperar o dia de amanhã dentro do índice. Lembrando que foi feriado nos Estados Unidos, então a bolsa está com uma volatilidade menor, né? Então essa volatilidade menor, ela tem um impacto. Mas vamos supor que ele consiga romper esse topo aí entre hoje e amanhã. A gente tem um pivô de alta aqui do 15 minutos, que nós poderíamos projetar esse pivô para a continuação de um movimento para amanhã, certo? Mas ainda tem bastante pregão ainda hoje.
E o dólar futuro, aí foi mais tranquilo, tá? A movimentação do dólar, porque o dólar de manhã ele fez o que a gente chama de pivô clássico perto, né? Então ele abriu, ele porrou aqui para baixo, fez barra com máxima e mínima menor que no anterior. A gente coloca aqui a retração do Fibonacci, então de ponta a ponta. A gente percebeu que ele fez a retração aqui na primeira de Fibo, tá? Ele tem um pouco de sombra além da primeira retração de Fibo, mas o corpo fechado não. O que significa, em outras palavras, que se eu quisesse vender aqui no candle, tá? Que é essa estrela cadente no rompimento da mínima, eu poderia, ou a venda no rompimento da mínima, que é o pivô clássico perto. E aí eu tenho os alvos ali para baixo para trabalhar. Ele foi até o segundo alvo de Fibo. Só que ele não foi de uma vez só, ele deu trabalho. E nesse trabalho que ele deu, nesse movimento de baixa, tá? A gente tinha algumas opções. A primeira opção era nos defender aqui na 9. E aí, por exemplo, ao invés de trabalhar com um stop aqui em cima, desceu o stop aqui para a média móvel de 9 e aí ele iria cortar o trade. Foi até o que eu acabei fazendo para mim e acabou aí me gerando um stop, né? Porque acabei saindo antes, poderia ter ficado e ele dado um gain. Logo depois, a gente identificou que aqui ele estava fazendo um power breakout, né? Então aqui o power breakout, o que eu comentei com os alunos da sala foi o seguinte: ele está fazendo um power breakout, eu posso até projetar novos alvos para esse power breakout, mas como ele ainda não bateu os primeiro alvo e o segundo alvo de Fibo, é melhor eu manter esses alvos e fazer o objetivo do segundo alvo de Fibo no Power Breakout. E, como vocês podem ver, ele bateu o segundo alvo de Fibo, depois cortou pela média móvel de 9. E aí estava querendo lançar um pivô de afastamento inferior, mas sem sucesso, e o dólar está lateral agora, não tem nada para fazer nele nesse fechamento do mercado do dia de hoje. Esperamos que amanhã tenha mais volatilidade dentro do mercado. Por que esperamos que amanhã tenha mais volatilidade? Porque hoje o mercado foi bem parado por conta do feriado lá fora. Se vocês pegarem o gráfico diário, nós vamos fechar aí com um candle bem estreitinho, tá? Na semana passada foi o carnaval aqui no Brasil, então nós tivemos negociação reduzida. Então nós estamos falando aí de 3, 4 dias dentro do dólar de fraca volatilidade e volume bem abaixo da média, né? Então esse volume bem abaixo da média, bem descendente, deve trazer um volume mais explosivo para o pregão nos próximos dias. Dependendo da situação de fechamento desse candle, olhando para a média móvel de 20, se amanhã o dólar pesar para o lado positivo, a gente projeta esse martelo para cima e nós teremos esses alvos para trabalhar no pregão de amanhã, certo? Só lembrando, tá, pessoal, um dado importante dentro da nossa economia. Os investidores estrangeiros, eles já retiraram do nosso mercado, tá? O fluxo externo, ele está negativo ele está negativo em 14,785 bilhões, né? Então, 14 bilhões 785 milhões é o saldo negativo dos investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Só em fevereiro o saldo é negativo em 6,8. Ou seja, a maior parte do saldo negativo vem de janeiro. Mas isso traz um impacto cambial. Não é à toa que a gente tem aqui o fechamento do dólar, tá? No último pregão do ano. Então, basicamente, ele fechou aqui nessa região, 4,88, e ele está em alta, porque o fluxo foi negativo. Tivemos mais saída do dólar do que entrada. O fato da gente ter mais saída, tá? Isso tem um lado bom se o capital voltar. Agora, se realmente é um movimento de crise dentro do mercado brasileiro, aí a gente tem um dólar bem complicado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos supor que o mercado volte aos holofotes do investidor estrangeiro por conta das taxas de juros. A queda que a gente teve do índice Bovespa é pequena, assim como a alta do dólar é pequena. Então, se o investidor estrangeiro voltar a entrar no nosso mercado, a gente teria uma movimentação de alta forte para o Ibov. E o dólar, como ele não teve uma alta extremamente agressiva desde o início do ano, onde o saldo está negativo nesse momento, ele está com uma alta de 1,78 no ano, a gente pode estar falando aí de um dólar aliviar bem essa movimentação se houver entrada de capital estrangeiro, certo? O que faria o capital estrangeiro retornar
para dentro do nosso país nesse momento. Então, algumas coisas importantes que fariam ele retornar ao nosso país. Primeiro, a gente precisa saber quando que vai ser, tá, o corte dos juros nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito importante. Quanto mais para frente fica o corte dos juros nos Estados Unidos, pior. Nesse momento, pessoal, o que está acontecendo lá fora é que a maior parte das apostas ainda está em manutenção da taxa de juros americana. O juros americano está 5,25, 5,5, e a manutenção ainda continua na taxa de juros por lá. O corte dos juros por lá, ele também não está ganho, né? Se a gente olhar para junho, como vocês podem ver, não está ganho. Ele está com 47,9%. É a maior aposta, mas não é acima de 50%, tá? Então não é de dizer, tá fácil aqui, vai cair em junho. Não tá, né? Então a gente está falando ali julho, talvez o mercado aí englobando aqui, tá? E somando essas duas apostas de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, então talvez julho é onde a gente está falando de um corte da taxa de juros americana. E aí corta aqui uma vez, corta duas, corta três, cortaria quatro. Ainda assim, a conta aqui fica bem agressiva. Por quê? Porque se você pegar as falas dos principais representantes do Fed, eles estão falando em três cortes. Três cortes, o corte seria em setembro, para dar sequência e não fazer pausa, ou seja, para os juros realmente caindo naquela escadinha dele, não fazer a pausa, né? Ou seja, cortei os juros uma vez, pausei, depois cortei de novo, né? Na verdade, fazer um corte contínuo. Então, um corte contínuo de taxa de juros, só setembro. Se for corte parado, a gente pode até ter um corte ali entre junho e julho, mas já totalmente descartado maio aqui. O que isso impacta para nós aqui no mercado brasileiro é o seguinte: a nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela está em constante queda. Então, como a taxa de juros brasileira, tá, ela vem caindo majoritariamente, né, ou seja, ela está em constante queda, isso vai acabar fazendo o quê? Uma diminuição no spread, no diferencial de juros. Então, antes você tinha um juros de 13,75 contra um juros de 5,25. E agora essa diferença ela está ficando cada vez menor. Então, antes você falava 13,75 para 5,5, né? Seria os juros nos Estados Unidos. Você tem uma vantagem de juros para o investidor internacional, para o investidor estrangeiro, de 8,25. Só que agora, nesse momento, com a Selic em queda, e agora 11,25 de Selic, tá? E aí você falar nos Estados Unidos em 5,5, tá dando 5,75. Então a atratividade do investidor estrangeiro, ela vem diminuindo. E essa atratividade do investidor estrangeiro faz com que o dólar não consiga entrar numa trajetória de baixa. Na verdade, o dólar fica mais parado, ele se segura. Por quê? Porque agora tem um risco maior. Se você tomar um empréstimo lá nos Estados Unidos, um empréstimo que custa 5,5% ao ano, que você vai ter que pagar de juros, e você pegasse esse dinheiro, simplesmente levasse para o Brasil e aplicasse a 13,25 e depois volta com esse dinheiro para lá, se o câmbio fica inalterado, você ganhou. Você ganhou os 8%, sem fazer nada. O investidor estrangeiro, ele olha essa questão. Aí você tem a diferença do câmbio. Se o risco cambial é muito grande de desvalorização do real, ele pegar o dinheiro lá fora, que é em dólar, converter para real, e se ele não conseguir ganhar os 5% ali dentro do mercado, porque o dólar, de repente, se valorizou 5% e ficar no 0 a 0, ele tem prejuízo. Então, é algo que ele não vai fazer. Tá? Então, isso por si só já afasta o investidor estrangeiro do mercado. E aí, por isso que a gente vê saídas de dólar. Fora isso, tá? Aí nós temos a questão da renda variável. A renda variável tem que valer a pena para você poder pagar esses 5,75 de diferencial de juros atual. Então, eu tenho que ver uma ação, ou seja, um investimento aqui dentro que compense.
Por hora, a gente tem algumas ações ainda compensando investidor estrangeiro, que é o caso, por exemplo, da Petrobras. Ela está compensando muito bem. Banco do Brasil está compensando muito bem. Agora, se você pegar Vale, aí a situação é mais complicada, mais delicada. Né? Então, a gente precisa ter bastante atratividade no nosso mercado para que ele venha para o nosso mercado. Mas supondo que ele venha para o nosso mercado ganha alguma atratividade, alguma recomendação, alguma notícia relevante dentro do nosso mercado, enfim, ele venha. A gente tem um potencial de queda para o dólar, com certeza, se houver entrada de investidor estrangeiro. Só que quanto mais demora para cair os juros nos Estados Unidos, menor vai ficando esse diferencial, né? Porque hoje o diferencial está dando 5,75. Mas se o Fed cortar os juros para 4,75, o diferencial aumenta para 6,75. Então, isso é muito bom. Então, se eles cortarem os juros na mesma intensidade que nós, aqui no Brasil, a gente com certeza segura no câmbio, né? Então, essa é a questão aí que pega dentro do dólar atualmente. E é por isso que o dólar atualmente ele tem estado muito ruim, porque desde quando a gente começou a cortar juros aqui no Brasil, tá? Se eu não me engano, a gente começou a cortar juros em agosto aqui no Brasil, a volatilidade do dólar ela vem diminuindo. E ela vem diminuindo forte, como vocês podem ver. Ela já vinha diminuindo anteriormente, tá? Quando já começou os rumores de corte da taxa de juros brasileira. Mas efetivamente, quando começou a cortar os juros aqui no Brasil, a volatilidade ela vem atingindo um dos seus menores níveis, como vocês podem ver por esse gráfico. Certo? Então, pessoal, a gente tem um problema muito grande em volatilidade no câmbio, porque ele está sem atratividade nesse momento de especulação. Né? Então, o câmbio hoje até teve uma fala, tá, do vice-presidente do Brasil dizendo que o câmbio a 4,90 ainda é bem atrativo para exportação, e de fato é um câmbio atrativo, tá, para exportação, mas para a entrada de capital externo ele está duvidoso frente ao movimento do mercado lá fora. É isso que a gente tem que acompanhar. Na minha visão, eu vejo que o dólar deve ganhar volatilidade a partir do momento que a gente começar a ter cortes na taxa de juros nos Estados Unidos. Enquanto aqui não tiver nada acontecendo, tá, pessoal? A gente deve ter o câmbio ali travado, né? Quarta-feira tem ata do Fed, isso deve trazer volatilidade, mas ainda assim, volatilidade, talvez só lá para o segundo semestre de 2024. Beleza? Bem, então é isso, pessoal. Não, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês amanhã no Morning Call e na sala do Projetos 10%. Grande abraço a todos e a gente se vê amanhã.